No coração da América do Sul, longe de grandes metrópoles como Rio de Janeiro ou Buenos Aires, existe um lugar que talvez abrigue ainda mais vida. Numa região do mundo com uma das flora e fauna mais diversas do planeta, visitaremos uma planície de inundação quase infinita, onde a chuva e a seca dominam a vida. Bem-vindo ao Pantanal. População: mais de 4.700 espécies de animais e plantas. O Pantanal é uma área de mais de 300 mil quilômetros quadrados, localizada nos territórios do Brasil, Bolívia e Paraguai. Aqui, nesta região austral do planeta, vivem mais de 300 espécies de peixes, 53 espécies de anfíbios, 98 espécies de répteis e 650 espécies de aves. Mas há um problema. É apenas novembro. E nesta época do ano, o Pantanal nos mostra seu outro lado. O de uma savana seca com temperaturas que podem chegar a 50 graus Celsius, tornando-o um lugar quase inerte. Aqui, há apenas pequenos vestígios do que é o maior sistema ecológico de água doce do mundo. E os poucos sobreviventes dessas condições adversas precisam se esforçar para não sucumbir. Mas não há nada que o tempo não possa curar. E o tempo, junto com a Mãe Natureza, está trabalhando para criar o que parece um milagre. Transformar uma região árida em um oásis de vida no meio da América do Sul. Todos os anos, em meados de janeiro, as primeiras chuvas começam no Pantanal. E com elas, a paisagem se transforma pelos próximos 6 meses. Essas precipitações inundam até 80% da planície, até 3 metros abaixo da água, transformando uma área do tamanho do Vietnã em um reservatório natural, pronto para abrigar o ecossistema mais diverso do planeta. O milagre de transformar uma região desértica em um afluente infinito e cheio de vida, como o Pantanal, não é geração espontânea. É a própria Mãe Natureza trabalhando para abrigar milhares de espécies em um único lugar. Com a chuva acumulada por grandes afluentes como os rios Paraguai, Taquari e São Lourenço, todos esses milhões de toneladas cúbicas de água fluem diretamente para a depressão na crosta terrestre, que criou a imponente Cordilheira dos Andes há milhões de anos. Com meses de chuvas incessantes, onde se acumulam até 70% da precipitação anual, o que antes era uma vasta planície com áreas pantanosas limitadas, torna-se um local onde espécies aquáticas e terrestres convivem. Embora, à primeira vista, pareça uma ideia maravilhosa reunir milhares de espécies em um cenário inigualável ao mesmo tempo, e seja impressionante só de pensar nisso, nem tudo são flores no Pantanal. Neste reservatório infinito, cada espécie trava sua própria batalha pela sobrevivência, seja pelas condições peculiares do ecossistema, ou pela presença de predadores indomáveis. Assim como o Pantanal dá vida, ele pode tirá-la em questão de segundos. Esta é a lei animal em sua forma mais pura. Alguns dos mais afetados pela rotina agitada do Pantanal são os peixes. Embora seja verdade que durante a estação chuvosa eles aproveitam os quilômetros intermináveis de inundação, nada dura para sempre. E o que antes eram hectares infinitos de água doce, durante a estação seca, transformam-se em pequenas poças, onde a comida é escassa e o movimento é limitado. Claro que, como de costume, esse ciclo se reinicia a cada ano, e os peixes, que sobreviveram às adversidades, podem novamente aproveitar aqueles vastos caminhos subaquáticos, cheios de flores, frutas, algas e até outros peixes pequenos. Mas nem tudo que reluz é ouro. Embora as condições agradáveis de vida no Pantanal tenham proporcionado alimento abundante para a vida marinha, o jaburu está ciente das mudanças trazidas pelas chuvas
e não deixa seu alimento favorito se perder. Este pássaro está à espreita, praticando um pouco de pesca esportiva. O tuiuiu é nada menos que a maior cegonha de todo no Novo Mundo. Com sua distinta cabeça preta e pescoço vermelho, e uma envergadura de até 3 metros, essa ave imponente é a ruína de muitos pescadores que aproveitam o que, até então, era um belo dia no Pantanal. Para um grupo de peixes, a única coisa pior do que encontrar um jaburu faminto é encontrar vários desses pássaros. Quando a comida escasseia, o jaburu, apesar de não ser uma ave social, junta-se a outros membros de sua espécie para se tornar mais eficiente na pesca. Graças à Mãe Natureza e, felizmente, às espécies marinhas do Pantanal, o tuiuiu não se alimenta apenas de peixes e opta por uma dieta surpreendentemente variada. Graças à Mãe Natureza e, felizmente, às espécies marinhas do Pantanal, após uma pescaria bem-sucedida, o jaburu geralmente pousa em árvores próximas a áreas pantanosas, como as abundantes no Pantanal. Embora seu tamanho impressionante e seu bico, que pode medir até 35 centímetros, possam fazer pensar que o tuiuiu é um verdadeiro brigão do Pantanal, a verdade é que essa ave enfrenta predadores importantes, como o carcará e o gavião campeiro, que são tão fortes quanto o tuiuiu. O tuiuiu é um verdadeiro exemplo de fidelidade na vida amorosa do Pantanal. Esta ave é monogâmica, formando casais para a vida toda. E quando para a vida toda pode significar até os 30 ou 40 anos que esta espécie vive em média, demonstra compromisso entre os parceiros. Incapaz de cantar, o macho consegue cortejar a fêmea tuiuiu com uma técnica diferente, num ritual em que move o bico para cima e para baixo, com a fêmea sentada em seus calcanhares. Por volta dos meses de agosto e setembro, o casal de jaburus decide expandir sua família durante a época de reprodução. Vivendo em um lugar onde criar filhotes não é especialmente fácil. Os jaburus dependem de um bom planejamento para serem bem-sucedidos como pais. Para isso, ambos construirão um ninho resistente na árvore mais alta que encontrarem, longe de qualquer perigo. Sendo eternamente unidos, os jaburus estabelecerão o ninho construído como o lar da família, usando-o para criar seus filhotes a cada época de reprodução. É claro que, como um bom casal, eles se apoiam mutuamente durante a incubação dos ovos no ninho. Geralmente, são entre 2 e 5 ovos, dos quais metade dos filhotes geralmente eclode. Após um mês de incubação, os filhotes viverão no confortável ninho familiar por cerca de 110 dias. Após esse período, eles decidirão explorar o Pantanal com seus pais, onde aprenderão o que precisam para sobreviver nesta região em constante mudança. Enquanto o jaburu mergulha quase despreocupadamente nas águas do Pantanal, outras espécies pensam 2 vezes antes mesmo de se aproximarem para beber água. Assim como novos afluentes criados pelas chuvas podem trazer alimento e vida para alguns animais, eles também podem causar um fim rápido e indesejado. O protagonista de todo esse medo das espécies pantaneiras de mergulhar em suas águas sem fim é o feroz jacaré-jacaré. E esse medo não é nada irracional. Segundo estimativas, até 10 milhões de jacarés vivem no Pantanal, uma região com tamanho semelhante ao da Finlândia, o que o torna um dos lugares do mundo com maior densidade desses répteis. No Pantanal, onde alguns veem um dos maiores pontos de biodiversidade do mundo, o jacaré-jacaré vê um banquete para satisfazer seu apetite sem fim. Com até 3 metros de comprimento, costas cobertas por pele blindada e uma cor preta característica, o jacaré-jacaré é o que há de mais próximo de uma máquina de guerra no ecossistema do Pantanal. Mas a maior qualidade do jacaré-jacaré como predador proeminente não é seu tamanho colossal.
nem mesmo sua mordida de cortar o coração, com mais de 1000 quilos de força. Em um lugar de movimento constante, onde a presa está em todo lugar e a mudança é a regra, este réptil vê a furtividade como sua melhor ferramenta para ter sucesso em trazer a presa para sua mesa. A coloração do jacaré-jacaré é ideal para passar completamente despercebido no terreno pantanoso que normalmente habita no Pantanal, até que seja tarde demais para sua presa. A paciência também é uma de suas maiores virtudes, pois esse predador pode passar horas esperando o melhor momento para atacar seu potencial jantar. Deixando apenas os olhos e o nariz acima da superfície, o jacaré se mistura aos turbulentos afluentes do Pantanal. Mesmo quando tudo parece calmo, a maioria dos animais precisa ser extremamente cautelosa ao tentar matar a sede no que parece ser um poço tranquilo. Tomar um simples gole de água muitas vezes acaba custando a vida daqueles que estão na base da cadeia alimentar nesta região do planeta. O ecossistema único do Pantanal, que combina espécies aquáticas e terrestres, é ideal para satisfazer o apetite insaciável do jacaré do Pantanal. A dieta deste réptil é altamente variada, praticamente não fazendo distinção entre presas que nadam ou vadeiam o imenso Pantanal. Este predador é capaz de devorar tudo, desde pequenos caracóis e moluscos até mamíferos como ariranhas ou capivaras, abundantes no Pantanal. Outro prato que traz a grande diversidade do Pantanal para pôr a mesa do jacaré do Pantanal são as piranhas. Elas são abundantes nos territórios dos jacarés e, ao contrário das presas terrestres, exigem quase nenhum esforço para serem capturadas. Muitas vezes, basta abrir a boca, e é tudo uma questão de sorte até que essas piranhas, também conhecidas como palometas, se tornem um lanche nutritivo para o rei das águas pantaneiras. Vendo a impressionante armadura do jacaré e conhecendo o poder de sua mordida, é fácil intuir que este réptil não tem predadores naturais no infinito Pantanal. No entanto, isso não significa que seus dias sejam livres de perigos. Quando a defesa de um território, ou o direito de se reproduzir com uma fêmea fértil, está em jogo, o jacaré não hesita em se envolver em combate contra seus semelhantes. Em uma região como o Pantanal, com tantos desses répteis, as lutas são a ordem do dia. E às vezes um forte movimento de cauda ou uma mordida letal podem fazer a diferença entre sobreviver ou se tornar uma das vítimas do Pantanal. Mas, verdade seja dita, ter que entrar em modo de combate nem sequer está entre as primeiras preocupações do jacaré-jacaré. Como acontece com todas as outras espécies, a dinâmica flutuante do Pantanal traz consigo mudanças importantes às quais a espécie deve se adaptar para não acabar apenas como uma lembrança em uma planície seca. Quando a estação seca começa a se aproximar e os afluentes já não são nem sombra daquelas nascentes cheias de vida, o jacaré-jacaré demonstra que, mais do que um animal selvagem, é um sobrevivente por natureza. Utilizando o que poderíamos chamar de uma espécie de hibernação, o jacaré reduz sua frequência cardíaca e metabolismo a um mínimo vital e localiza uma das poucas nascentes de rios restantes no Pantanal, agora seco. Nessas pequenas poças de lama, remanescentes do que antes eram pântanos infinitos e cheios de vida, o jacaré-jacaré espera pacientemente que a Mãe Natureza lhe conceda mais um dia de chuva, permitindo que seu reino aquático ressurja. Ao mesmo tempo em que o jacaré-jacaré domina as terras alagadas do Pantanal com mão de ferro, exibindo sua mandíbula imponente a todas as suas presas, e desafiantes, há outra espécie que prefere usar o nariz como ferramenta para os afazeres diários, a peculiar anta sul-americana. Com um nariz proeminente que nos faz esquecer o resto de sua aparência,
A anta é uma daquelas espécies que representam perfeitamente a biodiversidade do Pantanal. Este colosso, que pode pesar até 320 quilos, é nada menos que o maior mamífero terrestre de toda a América do Sul. Embora sua aparência possa sugerir que a anta seja parente dos tamanduás ou dos porcos, a verdade é que seus parentes vivos mais próximos são os rinocerontes. A milhares de quilômetros de seu habitat confortável no Pantanal alagado, a anta acredita firmemente que, se a vida lhe der limões, você fará uma limonada. Com seu nariz preênsil proeminente, há poucas coisas que esse animal majestoso não consegue fazer. De agarrar folhas para se alimentar, a limpar a vegetação rasteira e até mesmo usá-lo como snorkel. Porque sim, apesar do seu tamanho monstruoso, as antas são prodígios quando se trata de nadar e até mesmo mergulhar, o que é mais do que conveniente quando se tem os pântanos infinitos desta região do mundo à disposição. Quando não está nadando tranquilamente nas águas inundadas do Pantanal, que ajudam a eliminar parasitas de sua pele, a anta percorre a vegetação diversificada do habitat em busca de algo para comer. Graças às infinitas dádivas da natureza nesta época do ano, a anta solitária pode desfrutar de uma dieta muito variada, composta por folhas, brotos, gramíneas e até plantas. Seu olfato apurado, representado em seu focinho característico, também o ajuda a se encontrar frutas deliciosas, que neste clima tropical são verdadeiras iguarias. Se alguma espécie pode ser chamada de jardineira do Pantanal, é a anta. Ao encontrar uma fruta no chão, esse mamífero imediatamente a agarra com sua cauda versátil. Até aí, nada de fantástico. Mas a mágica acontece mais tarde, quando a anta precisa urgentemente se aliviar e escolhe outra área do Pantanal como seu trono pessoal. Aqui, a anta está, talvez inconscientemente, semeando a semente da fruta que apreciava, com fertilizante mais do que fértil. Se a mudança radical das estações no Pantanal permitir, em poucos meses, essa pequena semente se transformará em uma árvore que alimentará a vida selvagem e talvez até a própria anta. Embora a anta seja uma das espécies que mais contribui para a manutenção da vida vegetal e animal no Pantanal, a natureza muitas vezes não é gentil com esse mamífero. Afinal, por mais que você se esforce para preservar seu habitat, ao cair na mira dos maiores predadores da região, você se torna apenas mais um prato no cardápio deles. As principais espécies selvagens que veem a anta como uma fonte substancial de alimento no coração do Pantanal são a voraz onça-pintada e a sucuri verde. Para enfrentar o felino, a estratégia será sempre fugir em direção aos imponentes afluentes no meio do Pantanal, pois mesmo estes últimos não conseguem competir com a habilidade natatória da dócil anta. No caso da sucuri, os mecanismos de contenção para evitar ser devorada são basicamente estar sempre alerta, pois esse réptil selvagem emerge de onde você menos espera, e o terreno pantanoso é o esconderijo perfeito. Caso a vida selvagem cause danos à anta grande, nada menos que 320 quilos de alimento acabarão no ecossistema do Pantanal. É claro que o predador que caçou sempre fica com a maior parte. Mas algumas espécies, ao sentir o cheiro inconfundível de carne fresca, aproximam-se imediatamente do local, ansiosas para participar do banquete. Um desses visitantes costuma ser o caracará de crista, que, quando presente nos cadáveres, afugenta até os urubus pretos, que também querem aproveitar para estancar o barulho dos seus estômagos. O carcará de crista é uma ave de rapina imponente, com envergadura de até 132 centímetros e peso de 1,6 quilos. O carcará não é, de forma alguma, apenas uma das centenas de espécies de aves que planam pelos céus do Pantanal. Perdendo apenas para o gerifalte em tamanho corporal, o carcará é o segundo maior falcão do mundo.
a aparência do carcará é impressionante, impondo respeito entre os outros habitantes dos céus e copas das árvores do Pantanal. A maior parte do corpo do carcará é coberta por plumagem em tons de marrom e bege esbranquiçado, exceto pelo rosto nu, onde se vê sua impressionante cera laranja avermelhada, ou base do bico, que muda de cor dependendo da idade e do humor do carcará. Apesar de ter todo o céu pantaneiro à sua disposição, o carcará costuma caminhar pelo terreno pantaneiro em busca de alimento, utilizando suas longas pernas. Embora não seja um cantor particularmente bem-sucedido, o caracará emite alguns sons, como gritos, assobios e gargalhadas. O caracará de crista geralmente leva uma vida solitária, fazendo pequenas pausas quando essa natureza oferece uma boa fonte de alimento. Nesses casos, vários indivíduos podem se reunir. O paladar do caracará de crista é despretensioso e ele se adapta ao ecossistema diverso que habita. Seu alimento favorito, altamente nutritivo e relativamente fácil de consumir, são as carcaças de outras espécies que a vida agitada do Pantanal proporciona. Quando um jacaré do Pantanal consegue caçar com sucesso, mas o tamanho da presa supera seu apetite, o caracará sempre vem aproveitar as sobras. Nada é desperdiçado no Pantanal. Ocasionalmente, o carcará até dá a alguns animais, como bezerros, um empurrãozinho rumo a uma vida melhor. Atacando seus olhos e lábios com suas garras, esses animais ficam indefesos diante das duras condições que podem ocorrer na rotina diária do Pantanal. É apenas uma questão de tempo até que toda essa carne se transforme em uma refeição nutritiva para este falcão inteligente e calculista. Se, por outro lado, você não tiver a sorte de ser oportunista, o carcará não tem problema em fazer o trabalho sozinho. Aqui, as pequenas presas do Pantanal estão em apuros, pois esta ave de rapina está de olho nelas. De pequenos mamíferos como quats a minúsculos répteis como iguanas ou filhotes de jacaré, tudo é uma boa opção de alimento ao alcance do carcará. Mesmo as menores aves devem ser cuidadosamente cuidadas, tanto para si mesmas quanto para seus ninhos, pois seus filhotes e ovos são uma refeição valiosa e muito rica em proteína, que o carcará precisa para se manter em forma. Mas nem tudo precisa ser carne. Vivendo no fértil Pantanal, as frutas disponíveis também são uma boa fonte de nutrientes. Neste caso, acontece o mesmo que com a anta ecológica. Os caracarás tendem a colher frutos em uma região do Pantanal e depositar suas sementes em outras, contribuindo assim com sua parte para a conservação deste frágil ecossistema. Em tempos difíceis, quando as águas já não são tão abundantes como antes, o caracará costuma ir pescar, caçando peixes presos em pequenos poços. É uma refeição relativamente fácil. Aqui também, os animais que sucumbiram à escassez da estação seca são escassos. É claro que, para se alimentarem deles, precisam enfrentar a competição de outros carnívoros famintos. Uma boa alternativa para saciar a fome, embora não tão substancial, são minhocas e vermes nos pequenos pântanos remanescentes. Poucas espécies conseguem ignorar a presença do carcará nos céus do Pantanal, ou quando ele passeia pela vegetação. No entanto, há um habitante desse pântano sem fim, que mesmo quando o caracará emite seus poderosos silvos, nem se dá ao trabalho de acordar. A sonolentíssima preguiça. A preguiça é a prova viva de que não é preciso estar constantemente alerta para ser um morador selvagem do Pantanal. Dormindo até 20 horas por dia, a preguiça passa sua rotina diária pendurada de cabeça para baixo nas copas das árvores, às margens do Pantanal. A chave para a sobrevivência da preguiça em um ambiente às vezes tão caótico quanto o Pantanal é passar despercebida. Com um tamanho médio de até 77 centímetros e sua discreta pelagem marrom acinzentada, a preguiça se camufla bem entre os galhos das árvores do Pantanal. Quando,
Não está confortavelmente empoleirada em uma árvore, fora do alcance da maioria dos predadores do ecossistema. A preguiça se move pela selva, cruzando de copa em copa. É claro que, dada a sua reputação, é fácil adivinhar que a preguiça não é particularmente viciada em velocidade. Enquanto o resto do Pantanal muda em frações de segundo, a preguiça decide ir com calma, movendo-se a uma média de 7 centímetros por hora. Considerando que existem espécies no denso Pantanal que se movem um pouco mais rápido que a preguiça domesticada, a ideia de permanecer no solo por longos períodos não parece muito sensata. A preguiça, ciente de suas habilidades, desce sozinha aproximadamente uma vez por semana e o faz para realizar uma atividade à qual atribui grande importância: defecar. Embora não esteja totalmente claro, é bastante curioso que este animal arriscasse a vida descendo das árvores para realizar uma de suas necessidades fisiológicas como esta. Algumas teorias indicam que a preguiça adota esse comportamento na tentativa de usar suas fezes como fertilizante para as próprias árvores que habita, enquanto outras sugerem que ela o faz para cobrir as fezes com o próprio solo, não deixando assim nenhum vestígio de sua presença para os predadores. A boa notícia é que, graças ao seu metabolismo muito lento, a preguiça não precisa ser exposta ao solo do Pantanal com muita frequência. O que alguns animais levam apenas algumas horas para digerir, pode levar vários dias para uma preguiça. Uma dieta simples e despretensiosa também permite que a preguiça passe os dias sem ter que encontrar seus vizinhos no Pantanal, para que eles não a vejam como presa. Como se pode imaginar por seu temperamento calmo e suas poucas habilidades de caça, a preguiça é puramente herbívora. A rica vegetação do Pantanal, durante a estação chuvosa, fornece-lhe refeições de folhas jovens, brotos e brotos. Embora muitas vezes não seja muito exigente, devorando praticamente qualquer coisa verde nas copas das árvores, seu prato favorito são folhas de guarumo. Só porque o topo das árvores é o local favorito da preguiça para passar o dia não significa que este mamífero possa sempre se abster de aproveitar as águas refrescantes do Pantanal. Ocasionalmente, a vontade de dar um mergulho supera seu instinto de sobrevivência e a preguiça cai em um afluente próximo. Apesar de não parecer um nadador nato, a preguiça se move muito bem na água, até 3 vezes mais rápido do que em terra, e é capaz até de prender a respiração por longos períodos. Mas só porque consegue, não significa que deva, pois nunca se sabe quando uma sucuri ou outro predador estará à espreita, esperando uma oportunidade para saciar seu apetite com este dócil mamífero. Ao contrário do estilo de vida tranquilo e sombrio da preguiça, o rei do Pantanal não tem nada a temer. Chegando a pesar até 150 quilos, possui enormes patas com garras e uma mandíbula capaz de esmagar a cabeça de um crocodilo com uma única mordida. A onça-pintada é a dona indiscutível do ecossistema mais diverso da Terra. Dotada de uma pelagem manchada marcante, porém funcional, para camuflagem contra a vegetação, a onça-pintada é talvez a espécie mais representativa do Pantanal. Semelhante em aparência ao leopardo, mas maior, a onça-pintada inspira medo em praticamente todas as espécies selvagens em seu habitat. Mas ser o terceiro maior felino, atrás apenas do leão e do tigre, não significa que a vida da onça-pintada no Pantanal seja moleza. Assim como os ecossistemas mudam numa velocidade impressionante, a vida selvagem do Pantanal também exige que até mesmo a realeza se adapte a novos desafios todos os dias. Quando você é um felino de grande porte e apetite voraz, mesmo vivendo no meio de um lugar tão vasto quanto o Pantanal, você se torna muito territorial. Uma única onça pintada pode estabelecer um território de até 80 km², dependendo da disponibilidade de presas
e das condições do habitat. Em uma região que abriga até 4.000 onças pintadas, a maior densidade desses imponentes felinos do mundo, encontros nada gentis entre felinos são uma ocorrência diária. Arranhar árvores, urina e fezes são alguns dos sinais que indicam que uma onça pintada entrou em seu território. Como aviso final, a onça pintada emite um rugido imponente para alertar seus semelhantes a se afastarem. Normalmente, quando o acasalamento com uma fêmea não está em jogo, o invasor do território prefere manter a paz no pântano e retornar pelo mesmo caminho que veio. Com seu território protegido de invasores, a onça pintada do Pantanal se concentra em saciar seu apetite. É claro que este majestoso felino, com sua mandíbula poderosa e garras afiadas, nem sequer olha para os frutos e as gramíneas abundantes do Pantanal. Toda a sua atenção está focada em encontrar sua próxima presa e devorá-la o mais rápido possível. Com um suprimento infinito de presas em um só lugar, a onça pintada caça mais de 80 espécies diferentes. Quase tudo que se move no pântano pode fazer parte do cardápio desse caçador feroz e eficiente. De pequenos animais como cutias, sapos, porcos, espinhos e tartarugas, há animais maiores como antas, queixadas e a sucuri do Pantanal, temida por muitos. Graças à sua colossal condição física, em toda a imensidão do Pantanal, a onça pintada se destaca como um superpredador. Embora a onça pintada se assemelhe ao seu parente distante, o leopardo, na aparência geral, eles diferem bastante quando se trata de caçar. Correr pelos campos atrás de sua presa não é a praia da onça pintada. No entanto, planejar uma emboscada elaborada e cuidadosa compensa em terrenos repletos de pântanos e vegetação densa. Ao contrário de suas companheiras onças, ao caçar, seu alvo principal não é o pescoço da presa, mas sim a cabeça. Com sua mordida implacável, uma das mais fortes de todo o reino animal, ela pode quebrar ossos como manteiga. Nem mesmo as águas abundantes do Pantanal são um lugar seguro para escapar da onça selvagem. Uma emboscada clássica para esses felinos é avistar suas presas nadando e esperar por um ponto cego. Antes que percebam, um felino colossal pesando mais de 100 quilos salta sobre eles, puxando-os para debaixo d'água, arrastando-os para a praia e devorando-os. O enorme apetite da onça pintada do Pantanal a leva a caçar sempre a maior presa possível, já que os maiores exemplares podem devorar até 34 quilos de carne de uma só vez, apenas para morrer de fome. Com isso em mente, um dos principais alvos de caça da onça pintada não poderia ser outro senão o maior roedor do mundo, a capivara. As vastas áreas úmidas e florestas densas do Pantanal são o habitat perfeito para a majestosa capivara. Aliás, esse ecossistema biodiverso abriga a maior densidade de capivaras do mundo. Então, em uma caminhada pelo Pantanal, é bem fácil encontrar esses roedores tão populares. Em algumas áreas dessa planície, inundadas sem fim, é possível até ver grupos de até 100 membros vivendo em harmonia, aproveitando o paraíso que a Mãe Natureza lhes deu. A aparência da capivara é impressionante, mas nada intimidadora. Seu corpo em forma de barril e sua cabeça relativamente pequena são ambos cobertos por uma pelagem marrom avermelhada que se torna mais clara à medida que desce. A pelagem é bastante fina, oferecendo pouca proteção contra o sol implacável que frequentemente ilumina o céu do Pantanal. Para evitar queimaduras solares, as capivaras usam um protetor solar bastante natural e peculiar: a lama abundante encontrada no brejo. Nos dias em que o sol está implacável, as capivaras vão direto para a poça de lama mais próxima e esfregam as costas
até que fiquem bem cobertas. Ao contrário de outras espécies, as capivaras tendem a aproveitar as vantagens de viver em um local com tantos afluentes quanto o Pantanal. Esses roedores adoram estar na água, aproveitando um bom mergulho. Elas chegam a submergir o corpo inteiro, deixando apenas as orelhas, narinas e olhos expostos, uma prática comum para se refrescar em dias mais ensolarados. Embora não pareçam as melhores nadadoras do mundo, as capivaras se movem muito bem na água e podem passar até 5 minutos submersas, sem respirar, o que as torna mergulhadoras natas. É bastante comum ver esses roedores gigantes servindo de barco para algumas espécies não aquáticas no Pantanal, ao atravessar áreas úmidas. Quando o estômago das capivaras começa a roncar, elas têm acesso às variadas espécies de plantas terrestres e aquáticas do Pantanal. Ao contrário do que se pensava anteriormente, eles têm uma dieta completamente herbívora. Para manter esses corpos grandes bem alimentados, as capivaras fazem algo bastante peculiar. Para absorver o máximo de nutrientes das gramíneas que consomem, elas praticam a coprofagia, ou seja, comem suas próprias fezes. Mas em um lugar tão selvagem como o Pantanal, nem tudo é natação, comida e diversão. É sempre importante estar atento ao perigo para não ficar à mercê de alguns dos maiores predadores da região a qualquer momento. A vida em grupo das capivaras é uma medida de sobrevivência muito útil nesta região, onde muitos animais salivam ao avistar um roedor de até 65 quilos. Os grupos geralmente são formados por um casal e seus filhotes, ou por vários indivíduos adultos. Com a vastidão do Pantanal à sua disposição, esses grupos frequentemente têm uma grande área para administrar, dominando até 100.000 metros quadrados e desfrutando de comida abundante e áreas úmidas refrescantes em sua, digamos, pequena porção do Pantanal. É claro que, em um ecossistema onde vivem tantas capivaras, é praticamente impossível que outras capivaras não tentem invadir o domínio do grupo. Para isso, eles marcam cuidadosamente os limites usando suas glândulas odoríferas, para que as capivaras intrusas saibam que devem deixar sua propriedade. Essa organização complexa é tudo menos aleatória. As capivaras têm uma cadeia de comando bem estruturada, onde todos sabem seu papel dentro do grupo. É claro que, como costuma acontecer na natureza, há um macho dominante que lidera o grupo e toma as decisões. Depois dele, vêm as fêmeas e seus filhotes, e, se o macho permitir, outros machos subordinados também podem se juntar a ele. É claro que o reinado do macho dominante não dura para sempre. Muitas vezes, depois de vários anos de gestão, surge outro macho que desafia o status quo e, após uma luta usando seus dentes afiados, um novo macho assume o poder. O momento de estabelecimento de uma nova hierarquia é basicamente o único momento em que as capivaras demonstram agressividade. No restante do tempo, elas mantêm uma harmonia quase absoluta e uma atitude bastante colaborativa dentro do grupo. A comunicação é fundamental para a sobrevivência desses roedores no Pantanal, por meio de sons como ronronar, latidos, assobios e rosnados. As capivaras mantêm contato constante com seus semelhantes. Quando, por exemplo, a imponente onça-pintada mira um dos membros do grupo e se move furtivamente, perseguindo sua presa, e uma capivara detecta a ameaça, ela emite um som semelhante ao latido de um cachorro, que é o sinal de alerta para que todo o grupo fuja aterrorizado, geralmente diretamente para a água. No mesmo afluente onde as capivaras se banham, ergue-se um enorme chifre de 60 centímetros de comprimento. Mas as capivaras não têm nada a temer, pois são os pacíficos cervos do Pantanal. O ecossistema do Pantanal, repleto de nascentes de rios e vegetação abundante, é ideal para abrigar o cervo do Pantanal. Assim como a simpática capivara,
Este veado é um nadador prodigioso, capaz de navegar facilmente até mesmo em rios de correnteza forte, onde a correnteza representa um problema para outras espécies. O segredo do veado do Pantanal para navegar pelas águas como um peixe está em seus cascos largos e palmados, que funcionam como uma espécie de nadadeira. Apesar disso, os veados preferem permanecer em águas com apenas 60 centímetros de profundidade, onde podem se mover saltando, usando suas poderosas patas traseiras. Da mesma forma, a densa vegetação do Pantanal permite que o cervo do Pantanal permaneça protegido dos muitos predadores em seu habitat. No entanto, se você prestar bastante atenção, é difícil não notar um veado majestoso, de até 2 metros de comprimento e 150 quilos, com uma bela pelagem marrom avermelhada. Tudo isso, no caso do veado macho, é coroado por grandes chifres bifurcados que terminam em 5 pontas. Convenientemente, os veados do Pantanal variam seus horários de pico de atividade dependendo da estação, permanecendo assim mais seguros dos predadores. Eles costumam ser mais ativos nas primeiras horas da manhã, quando os pássaros estão começando a cantar, e ao anoitecer, quando o sol está se pondo sobre o Pantanal, tudo para evitar as horas mais quentes do dia. Claro que, se o calor estiver sufocante, durante a estação quente do Pantanal, sempre haverá um bom lugar disponível para uma bebida refrescante e um mergulho. A alimentação é uma das tarefas que ocupa a maior parte da rotina do cervo do Pantanal. Em um ecossistema com inúmeras espécies de plantas, sua dieta é bastante variada, incluindo diversas gramíneas, frutas e raízes. A capacidade do cervo do Pantanal de adaptar sua dieta a espécies de plantas aquáticas e terrestres o torna um habitante modelo, capaz de suportar as adversidades impostas pelas mudanças de estação do Pantanal. Durante a estação chuvosa, quando os rios enchem e inundam a maior parte da planície, os veados buscam terrenos mais altos onde possam pastar confortavelmente. Por outro lado, quando a mãe natureza varre as águas do Pantanal para sobreviver a essas condições adversas, os veados abandonam seu habitat original em busca dos últimos poços d'água disponíveis em quilômetros. Ao contrário da onça-pintada selvagem ou do jacaré-jacaré selvagem, que buscam estabelecer seus vastos domínios no pântano, o cervo simplesmente deseja viver em paz entre a vegetação, livre de problemas. O cervo do Pantanal geralmente leva uma vida solitária, embora em alguns casos forme pequenos grupos de no máximo 5 indivíduos, vagando por seu habitat em busca de alimento. Dada a aparência imponente dos machos, pode-se pensar que, como outras espécies de veados, eles usam seus grandes chifres para duelar, dos quais apenas um sobreviverá. Mas a verdade é que os veados do Pantanal são muito pacíficos entre si e nada territoriais. Então, as altercações são quase inexistentes. Mesmo quando uma veada está disponível para acasalar, os machos não perturbam a harmonia de seu pequeno espaço no Pantanal e não competem pela fêmea. Talvez o fato de as fêmeas da espécie estarem sempre no cio ao longo de suas vidas reprodutivas tenha algo a ver com a passividade dos machos durante o acasalamento. Imediatamente após 260 dias de gestação, durante os quais a fêmea trará um novo habitante para o Pantanal, ela estará no cio novamente para continuar aumentando a família. Muitas veadas do Pantanal fêmeas passam a vida inteira prenhes. A posição do cervo do Pantanal na cadeia alimentar não é nada favorável em um lugar como o Pantanal. Vivendo no canto do mundo com a maior densidade de onças e jacarés, eles precisam estar sempre alertas, pois nunca se sabe quando um desses predadores ferozes pode estar com fome, esperando para devorar os até 150 quilos de carne que um cervo adulto representa. No entanto,
Ter uma onça selvagem saltando diretamente sobre suas cabeças, ou um jacaré de casca branca emergindo da água, não são os únicos medos que espécies como o cervo do Pantanal precisam enfrentar. Talvez um futuro ainda pior seja ser estrangulado até a morte por uma sucuri verde gigante do Pantanal. O clima pantanoso que esta região do mundo adquire após meses de chuvas intensas é perfeito para abrigar as maiores cobras do planeta. Pesando até 200 quilos e medindo cerca de 10 metros de comprimento, um passo em falso, para muitas das espécies selvagens do Pantanal, pode significar ser sufocado por uma temível sucuri verde. Apesar da reputação de ter um apetite insaciável, e felizmente para as espécies que habitam o Pantanal, as refeições da sucuri verde são muito raras. Um espécime pode passar meses sem devorar uma nova presa, já que digerir uma única refeição pode levar até 2 semanas. É claro que, quando uma sucuri do Pantanal está determinada a se dar comer, ela não estará exatamente procurando um petisco. Essas glutonas podem devorar até 45 quilos de carne em uma única refeição, o que as deixa mais do que satisfeitas e as prepara para uma longa digestão. A camuflagem natural das sucuris verdes é uma das suas ferramentas para o sucesso na caça. Com um padrão de manchas escuras na pele, é quase impossível para espécies que se movem em águas rasas distinguir esses carnívoros colossais do solo pantanoso. Assim como o jacaré-jacaré, o habitat da sucuri verde fica no Pantanal alagado. Essas cobras, aliás, tendem a ser um pouco desajeitadas e lentas ao sair da água. A estratégia de caça da sucuri verde é quase infalível. Aproveitando as narinas no topo da cabeça, a sucuri pode nadar com o corpo inteiro submerso e espiar para detectar a localização de sua presa. Embora lenta e desajeitada em terra, é rápida e flexível na água. Após avistar sua próxima refeição, a sucuri verde planeja seu ataque. Quando a vítima geralmente se aproxima da água em busca de alimento, a feroz sucuri a ataca com sua mordida implacável, com 6 camadas de dentes afiados. Com a força da mandíbula da sucuri, é quase impossível se libertar depois de capturada. O próximo movimento é enrolar-se em volta da presa e, com seus músculos robustos, estrangulá-la. Esse ataque surpresa geralmente é realizado em apenas 10 segundos, após os quais a sucuri estará devorando uma refeição substancial, entregando um fim indesejado a outro habitante do Pantanal. Mas ficar longe das águas do Pantanal não elimina completamente as chances de ser atacado por uma sucuri verde. Outro método de caça que esses temíveis répteis costumam usar é avistar suas presas do alto das árvores, já que são excelentes escaladores. Assim, um macaco prego pode estar tranquilamente curtindo um dia agradável no Pantanal e, segundos depois, ser devorado por uma sucuri implacável. Como muitos outros predadores do Pantanal, o cardápio da sucuri verde inclui inúmeras espécies, incluindo cutias, lagartos, capivaras, jaçanãs, veados e praticamente qualquer outra coisa que ela consiga engolir. Casos de canibalismo já foram relatados nessa espécie, principalmente envolvendo fêmeas devorando sucuris machos. Acredita-se que esse comportamento, em vez de uma forma de saciar a fome, seja uma forma de evitar a competição por presas. Embora, com sua estratégia de caça eficiente e tamanho abundante, a sucuri verde possa se sentir como a deusa toda-poderosa das águas do Pantanal, às vezes ela se torna presa de seu ego, e sua ambição a leva ao erro. O jacaré-jacaré não gosta que outra espécie tente tomar conta de seu domínio, e quando essas duas espécies se encontram nas terras alagadas do Pantanal, frequentemente ocorrem confrontos entre os titãs, nos quais a sucuri pode ser gravemente ferida pela poderosa mordida do jacaré. No entanto, também há casos em que, em uma espécie de golpe de estado, a sucuri verde acaba devorando o rei do Pantanal.
O mesmo vale para a majestosa onça-pintada, que não hesitará um segundo em entrar em combate com uma sucuri verde, se esta ousar desafiar sua grandeza. Embora seja verdade que sucuris adultas, com exceção da onça-pintada e do jacaré do Pantanal, enfrentam poucas ameaças em seu cotidiano no Pantanal, isso não acontece nos primeiros dias de vida. Filhotes de sucuri verde são um alvo mais do que aceitável para garças, jaburus, caracarás e, claro, jacarés. Parece quase uma vingança da natureza que os filhotes desses imponentes caçadores das águas do Pantanal sejam devorados pelas espécies que eles tanto temem. E por falar em medo, é exatamente isso que este pequeno coati sente ao ver um felino se movimentando pela densa vegetação do Pantanal. Tudo o que ele consegue distinguir, por enquanto, é uma figura com pelos curtos e amarelos e garras longas e retráteis. Há boas e más notícias para o coati. A boa notícia é que ele não é a feroz onça-pintada do Pantanal. E a má notícia é que ele está prestes a se tornar presa da gloriosa jaguatirica. A jaguatirica é um felino exótico de médio porte que, assim como a onça-pintada, faz parte do rico ecossistema do Pantanal. Embora tenham pelagem ligeiramente semelhante, a jaguatirica é muito mais compacta que a imponente onça-pintada, pesando em média cerca de 11 quilos. O formato da cabeça, assim como as orelhas, são outras características que separam o todo-poderoso rei do Pantanal da jaguatirica selvagem. Apesar do seu tamanho, a jaguatirica tem tudo para ser uma caçadora de sucesso e desfrutar de uma boa vida como predadora no Pantanal. Suas habilidades atléticas são invejáveis, permitindo-lhe saltar, escalar e nadar com facilidade. Suas orelhas grandes garantem que ela possa ouvir tudo o que uma presa em potencial faz perto de seu habitat. Suas patas também possuem almofadas confortáveis, que lhe permitem caminhar furtivamente pela vegetação mais densa. Elas também escondem um conjunto de garras afiadas e retráteis, que ela usará facilmente ao caçar, ou como ferramentas de preensão ao subir em árvores. Quando você é um pequeno felino em um dos lugares mais selvagens do mundo, você tem que descobrir como sobreviver. E a jaguatirica vê ficar nas sombras como sua estratégia perfeita. Frequentemente, quando a fauna pantaneira começa a dormir após uma rotina agitada, a jaguatirica inicia sua atividade. Durante o dia, é comum encontrar a jaguatirica dormindo em um galho de árvore nas terras altas do Pantanal. Quase sempre sozinho, este felino é altamente territorial, por isso, raramente é visto em companhia. Cada macho da espécie normalmente domina um território de aproximadamente 14 km². O que falta à jaguatirica em tamanho para caçar, ela compensa em engenhosidade. Devido ao seu pequeno porte, a jaguatirica obviamente não tem a necessidade ou a capacidade de caçar capivaras grandes, de 50 quilos. Mas este felino é o terror dos animais de pequeno e médio porte no Pantanal. A dieta da jaguatirica inclui gambás, macacos, coatis, doninhas e até mesmo aves, répteis e qualquer outra coisa que possa atender às suas necessidades nutricionais com apenas 800 gramas de carne. Quando se trata de caça, a jaguatirica tem algumas cartas na manga. No entanto, seu plano mais comum e o que mais lhe traz benefícios é perseguir pacientemente sua presa e atacar no momento certo. Quando captura uma presa, é um bom dia para a jaguatirica. E aqui, enquanto devora o que caçou, ocorre uma peculiaridade para a espécie. Ao contrário de outros felinos, que removem as penas e os pelos de suas presas enquanto comem, a jaguatirica demora um momento antes mesmo de começar a limpar o prato de todas as penas e pelos, comendo assim com mais tranquilidade. Nas caçadas em que a jaguatirica captura uma presa pequena e os necrófagos sentem o cheiro de carne fresca a preço baixo, é provável que não tenham sobras. A jaguatirica tem uma língua particularmente áspera
que lhe permite arrancar facilmente cada pedacinho de carne grudado nos ossos da presa. Embora se possa pensar o contrário, compartilhar algumas características com seu parente, a onça-pintada, não confere nenhum benefício adicional à jaguatirica. Na verdade, esses pequenos felinos tendem a habitar áreas do Pantanal onde as onças não estão acostumadas a circular. Dessa forma, podem permanecer a salvo dos felinos gigantes, contra os quais, em combate direto, têm poucas chances de sair ilesos. Além da onça-pintada, a sucuri verde e a onça-parda são outras espécies que desafiam a tranquilidade da jaguatirica. Por isso, na hora de caçar, esse felino sempre olha ao redor para ter certeza de que é o predador, e não está se tornando uma presa por um erro de cálculo. Enquanto a jaguatirica prefere permanecer solitária na segurança das copas das árvores do Pantanal para evitar predadores, uma espécie prefere se reunir em grandes grupos nas terras alagadas deste imenso pântano. Aqui no Pantanal, até os peixes demonstram sua ferocidade, e a piranha de barriga vermelha é o melhor exemplo. As águas infinitas do Pantanal abrigam grandes cardumes desses magníficos peixes. Fiéis ao seu nome, as piranhas de barriga vermelha apresentam uma tonalidade avermelhada na parte inferior do corpo quando adultas. O restante do corpo é cinza com algumas escamas salpicadas de prata. Nas profundezas do Pantanal, onde tudo é mais selvagem e maior, as piranhas de barriga vermelha não ficam para trás, chegando a pesar até 4 quilos e ter 50 centímetros de comprimento. Com seu tamanho impressionante, as piranhas podem ser uma ótima pescaria para algumas espécies que habitam o Pantanal. No entanto, nessas águas turvas, onde centenas de piranhas de barriga vermelha às vezes vivem, a linha entre capturar peixes e ser devorado por cardumes intermináveis é bem tênue. Embora as piranhas tenham a reputação de serem carnívoras implacáveis, a verdade é que são uma espécie onívora, consumindo praticamente nada do que encontram nos afluentes do Pantanal. Sejam frutas suculentas, folhas, insetos ou moluscos, e claro, outros peixes. As piranhas de barriga vermelha são implacáveis e fazem disso parte de sua dieta. As piranhas também são necrófagas, por excelência, aproveitando bem as carcaças de animais que acabam em seus domínios e cumprindo a importante tarefa de manter as águas do Pantanal limpas. Mas esses peixes nem sempre esperam que a comida chegue. Quando as presas são escassas no Pantanal, as piranhas de barriga vermelha ficam famintas e se organizam em cardumes imensos, prontos para devorar qualquer coisa que encontrem. Quando isso acontece, animais tão grandes quanto garças e até capivaras precisam ficar atentos aos poços onde nadam, pois nunca se sabe quando centenas de piranhas aparecerão do nada para reivindicá-las como seu jantar. Um cardume de piranhas vermelhas é capaz de devorar uma presa colossal, como uma capivara, em apenas alguns minutos, deixando apenas seus ossos. Com o Pantanal fervilhando de vida, os machos decidem que é o momento ideal para promover sua espécie. Para isso, eles procuram um local seguro, onde a fêmea possa depositar seus ovos. Muitas vezes, um buraco cercado por plantas aquáticas é perfeito. Após encontrar um ninho, o macho executa uma dança para atrair a fêmea, que deposita até 3.000 ovos no ninho. Em seguida, é a vez do macho fertilizar os ovos, o que em apenas 2 ou 3 dias trará milhares de novas piranhas de barriga vermelha para o Pantanal. Esses filhotes serão cuidados pelo casal, longe de potenciais predadores, até que possam se defender sozinhos. Durante a estação chuvosa no Pantanal, as piranhas se encontram em seu oásis particular, pois a comida é abundante e elas têm vastos e quase ilimitados domínios para explorar. É claro que nada de bom dura para sempre, e assim que as chuvas parecem inundar esta planície sem fim, elas desaparecem. À medida que as águas começam a baixar, as piranhas assistem impotentes ao desaparecimento de seu reino. E o que antes eram rios vastos
e cheios de vida, agora se reduzem a meras poças com poucos litros de água. Nesta posição, nada vantajosa para as piranhas, a natureza cobra seu preço das vítimas do apetite voraz desses peixes, e os convidados para o jantar não demoram a chegar. Num Pantanal onde as presas são escassas, um peixe nutritivo de até 4 quilos é um prato nada picante para jacarés, ariranhas, garças e cobras. Este outro lado do Pantanal, é claro, não afeta apenas a vida marinha. Embora a fauna do Pantanal esteja acostumada a grandes mudanças, com chuvas e secas implacáveis em um ciclo interminável, este ecossistema, além de ser o mais diverso do planeta, é extremamente delicado. Quando meses de seca assolam as planícies por muito tempo, a única coisa que mantém o equilíbrio do ecossistema são as chuvas intermináveis que inundam vastas terras, trazendo de volta a vida de jacarés, onças, jaburus e centenas de outras espécies. No entanto, nos últimos anos, a estação seca tem se tornado cada vez mais longa no Pantanal, e aqueles tão esperados dias de chuva estão notavelmente ausentes. Em 2024, por exemplo, muito pouca chuva foi registrada nos primeiros 4 meses, que normalmente são os mais tempestuosos, resultando em uma redução de quase 10% na área da superfície da água, em comparação ao ano anterior. As secas cada vez mais frequentes no Pantanal trazem consigo incêndios devastadores, que devastam toda a vida animal e vegetal em seu caminho. Até 2024, mais de 2.600 incêndios foram detectados, destruindo o que antes eram refúgios para milhares de espécies. O impacto da atividade humana está deixando uma marca indelével no ainda majestoso Pantanal. A construção de represas na região priva animais como ariranhas, jacarés do mato e sucuris verdes dessa água vital. Estas últimas também têm sido particularmente afetadas pela caça por suas peles. Outra ameaça latente ao glorioso Pantanal é um projeto de dragagem e retificação do Rio Paraguai, o principal afluente deste grande pântano. Sem toda essa água, o declínio das áreas úmidas pode ser um golpe do qual a vida selvagem do Pantanal pode não se recuperar. O desmatamento e a expansão da agricultura em larga escala são outros perigos que ameaçam o ecossistema mais diverso do planeta. Com a perda de grandes áreas florestais, milhares de espécies são forçadas a abandonar seus habitats, alterando permanentemente a vida selvagem do Pantanal. Com animais territoriais como a indomável onça-pintada, vendo seu habitat encolher, esses felinos são forçados a se aglomerar em áreas cada vez menores do Pantanal, onde os conflitos com outros animais são mais frequentes. A expansão da pecuária também representa um desafio para a sobrevivência da onça-pintada do Pantanal. Como ela representa uma ameaça ao gado, muitos fazendeiros recorrem à caça, reduzindo ainda mais a população desses majestosos felinos. Para o jacaré-jacaré, a história não é muito diferente. Anteriormente, quando as atividades humanas tinham pouco impacto no Pantanal e a estação seca durava apenas o tempo necessário, os jacarés esperavam pacientemente, enterrados na lama, que as chuvas devolvessem seus recursos hídricos. Hoje, com a estação chuvosa diminuindo a um ritmo alarmante, muitos jacarés não vivem o suficiente para ver mais um dia de abundância em seus pântanos. A poluição das águas do Pantanal também é um fator que diminui a vida selvagem. Com o desenvolvimento da mineração na região, grande parte dos seus resíduos é despejada diretamente no habitat de piranhas de barriga vermelha e jaburus. Isso, por sua vez, limita o crescimento das abundantes plantas aquáticas, das quais espécies como o cervo do Pantanal e a capivara se alimentam. No entanto, apesar do panorama sombrio, existem muitas iniciativas voltadas para a preservação desse ecossistema, tanto públicas quanto privadas. Em 2018, os governos do Brasil, Bolívia e Paraguai
assinaram a Declaração do Pantanal, um acordo que busca criar soluções para a conservação do que continua sendo um oásis para milhares de espécies animais e vegetais. A criação de espaços como a área de conservação do Pantanal também faz parte dos esforços para proteger o maior pântano do mundo. Embora ainda haja muito a ser feito, combinar iniciativas de proteção ambiental com a resiliência dos habitantes do Pantanal pode reverter os danos causados e restaurar o Pantanal ao seu status de berço da vida selvagem nas profundezas da América do Sul. Se você gostou de aprender sobre as histórias dos habitantes e selvagens do Pantanal, lembre-se de curtir o vídeo e deixar um comentário no campo abaixo, contando qual espécie mais te impressionou. Além disso, para nos apoiar e contribuir para a conscientização sobre a preservação do majestoso Pantanal, você pode compartilhar o vídeo com seus amigos. Juntos, podemos fazer as mudanças necessárias para manter este santuário vivo. Até a próxima para mais histórias incríveis sobre a vida selvagem.